esclarecimento reverte em mitologia. Theodor Adorno e Max Horkheimer. Estranha essa frase, né? Porque normalmente a gente aprende o contrário. Aprende que a razão combate os mitos, que a ciência combate as superstições, que o conhecimento liberta. Mas Adorno e Horkheimer estão dizendo algo perturbador. E se a própria razão estiver criando novas formas de ilusão? E se algumas das coisas que você acredita ter escolhido livremente já tiverem sido escolhidas para você? Vamos fazer um teste? Pega o controle remoto ou abra Netflix, sei lá, qualquer streaming. Você encontra milhares de filmes, milhares de séries, milhares de documentários e imediatamente pensa: tenho liberdade de escolha. Mas aí você percebe uma coisa curiosa. A plataforma insiste nas mesmas sugestões, nos mesmos temas, nos mesmos formatos, nos mesmos estilos. Você escolhe, mas escolhe dentro de um cardápio que alguém montou. É exatamente esse tipo de situação que preocupava Adorno e Horkheimer. E o que é indústria cultural? Antes deles, muita gente pensava que cultura era algo espontâneo. Arte, literatura, música, cinema. Mas Adorno e Horkheimer perceberam que a cultura estava se transformando em produto, em mercadoria, em negócio, e criaram a famosa expressão indústria cultural. A ideia era simples: se uma fábrica produz automóveis em série, por que não produzir entretenimento em série? Filmes, programas, música, celebridades, tendências, tudo organizadinho para ser consumido. Imagine uma hamburgueria. Você entra esperando experimentar algo diferente, mas todos os hambúrgueres têm praticamente o mesmo sabor. Muda apenas o nome, a embalagem, a propaganda. Segundo Adorno, muita coisa da cultura moderna funciona assim. Parece novidade, mas é apenas uma variação da mesma fórmula. Existe uma música que dialoga muito bem com essa crítica, e eu vou deixar o link aqui na descrição. No Surprises, de Radiohead. A canção fala de uma vida confortável, previsível, controlada, sem grandes sobressaltos. E é justamente isso que Adorno teme. Aliás, Adorno tem um gosto musical, hein? Mas isso é outra coisa. Não uma ditadura que obriga, mas uma sociedade que entretém, distrai e faz com que ninguém tenha vontade de questionar nada. Porque pessoas distraídas são mais fáceis de conduzir. E aqui chegamos ao coração da crítica, a dialética do esclarecimento. Os filósofos iluministas acreditavam que a razão libertaria a humanidade. Adorno e Horkheimer observavam o século XX e perguntavam: tem certeza? Porque a mesma razão que criou antibióticos criou armas mais eficientes. A mesma tecnologia que conecta pessoas pode monitorá-las. A mesma ciência que produz conforto também pode produzir controle. Por isso eles afirmam: o esclarecimento reverte em mitologia, ou seja, aquilo que deveria libertar pode acabar dominando. Alguma coincidência aqui com inteligência artificial? E aqui aparece outro conceito fundamental: a razão instrumental. Imagine alguém perguntando: isso é justo?
Outra pessoa respondendo: não sei, mas dá lucro. Percebe o problema? A questão deixa de ser o que é correto e passa a ser o que funciona, o que vende, o que gera engajamento, o que produz resultados. Segundo Adorno e Horkheimer, a sociedade moderna começou a trocar perguntas éticas por perguntas técnicas. Essa é uma pergunta importante. Imagino Adorno entrando no TikTok, assistindo dança, receita, desafio, pegadinha, dancinha, receita, mais desafio, mais pegadinha. 5 minutos depois, ele provavelmente fecharia o aplicativo e começaria a escrever outro livro. Mas não porque odiava a diversão, e sim porque perguntaria: quem decide o que aparece aqui? Por que milhões de pessoas estão vendo exatamente as mesmas coisas? Quem está moldando esses desejos? Aliás, se alguma ideia já fez você olhar para sua timeline de forma diferente, aproveite para seguir o Filolab, porque o próximo episódio vai ficar ainda mais desconfortável, eu prometo. Vamos falar sobre Herbert Marcuse e sobre uma possibilidade inquietante. E se boa parte dos seus desejos não tivessem nascido em você? Vamos voltar lá para a frase do início? O esclarecimento reverte em mitologia. Percebeu como ficou mais claro agora? Adorno e Horkheimer não eram inimigos da razão, eles eram inimigos da ingenuidade. Eles queriam mostrar que conhecimento e tecnologia não garantem liberdade automaticamente. Tudo depende de quem controla esses recursos e de como eles são utilizados. Porque uma sociedade pode ser extremamente tecnológica e ainda assim produzir conformismo, tecnológia, mas ser extremamente conectada e ainda assim produzir alienação. Quando você abre uma rede social, você está descobrindo o mundo? Ou o algoritmo está descobrindo você? E aí, hein? Escreva suas respostas nos comentários, porque Adorno provavelmente adoraria ler essa discussão. Filolab, testando ideia, explodindo certezas. Your feelings